Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite. Tudo sussi? Meu nome é Vanderlei Silva e eu sou o professor oficineiro de técnica vocal da Escola Municipal de Música de Paranaguá, das oficinas culturais da Secultur. Este formato de videoaula é um pouco diferente do que a gente estava acostumado quando tínhamos as aulas presenciais. A gente pode ser que escute algum barulho externo ou que eu erre alguma coisa e corrija sem passar pela edição. Mas o objetivo maior é que a gente possa trocar uma ideia sobre conteúdos de técnica vocal. Na aula de hoje, nós vamos ter mais um quadro tecnicamente falando, uma aula aproximadamente de uns 25 minutos, onde a gente vai tratar de algum assunto interessante para alguns aspectos da técnica vocal. E aí, preparado para o vídeo? Então, bora lá! Na aula passada, nós falamos um pouco sobre classificação vocal. Nós falamos o que é essa classificação vocal, como ela se divide entre as vozes, quais são as características que definem cada tipo de classificação vocal. E hoje nós vamos fazer a análise de uma música para entender um pouco sobre a estética desse estilo musical que nós temos aqui no nosso litoral, a gente compreender principalmente questões da voz e da interpretação da letra dessa música. Nós vamos falar sobre o fandango e do batido marinheiro. Se você quiser entender um pouco melhor do que se trata, então acompanhe a gente aí no vídeo. Vamos lá? Ah, mas antes, pessoal, eu já estava esquecendo os recadinhos da semana. O primeiro recadinho sempre será o da boa convivência. É muito importante que a gente traga aqui para as redes sociais aquele mesmo espírito fraternal que sempre tivemos nas nossas aulas presenciais. Então, se você é um visitante ou uma visitante e está aqui conhecendo o canal Cultura na Rede e conhecendo as aulas, saiba que nós já estávamos em aulas presenciais e o pessoal continua acompanhando por aqui. Você sempre será bem-vindo, sempre será bem-vinda, desde que traga consigo esse espírito da boa convivência. O segundo recadinho é sobre as nossas monitorias. Acontece 2 vezes por semana, na quarta-feira, às 15 horas, no nosso grupo do Facebook. O nome do grupo é Oficina de Técnica Vocal com Vanderlei Silva. Você pode procurar lá, pedir para ser membro do grupo, eu vou aprovar com certeza, e você vai ter uma série de conteúdos que já estão disponíveis lá, e também pode acompanhar toda quarta-feira, às 15 horas, uma live que eu faço para falar sobre o conteúdo da semana, eu tiro algumas dúvidas e você pode interagir pelos comentários. Na sexta-feira, eu faço uma outra monitoria, só que essa acontece no Google Meet, numa sala particular. Eu deixo o link disponível lá no grupo do Facebook. Então, você vai ter que estar no grupo de qualquer forma. Mas lá no grupo do Facebook, mais ou menos 1 hora antes, eu deixo disponível o link para você acessar essa reunião do Google Meet. E mais ou menos a partir das 2h55 eu já começo a aceitar membros na sala, beleza? Se você precisar entrar em contato comigo, é só você deixar um recadinho aqui no vídeo mesmo, ou melhor ainda, é procurar lá no Facebook o grupo Oficina de Técnica Vocal com Vanderlei Silva e deixar um recadinho, ou na hora da live deixar lá seu comentário, que com certeza eu vou te responder. Aqui no canal do Cultura na Rede tem um monte de outras oficinas acontecendo, inclusive tem vídeos de apresentações culturais que são realizadas por artistas aqui da cidade, né, aqui em Paranaguá. Então, participa, dá uma olhada aí no canal, veja se você curte alguma coisa, se você gosta, recomenda para alguns amigos que você sinta que possa ter interesse. Enfim, dê uma sondada no nosso canal, beleza? Aproveita, ativa o sininho, se inscreve no canal, que assim você consegue receber as notificações sempre que chega vídeo novo e já deixa o seu like aqui no nosso vídeo. Mas agora chega de enrolação, vamos para a nossa aula, né? Então hoje a gente vai fazer uma aula para analisar
um pouquinho sobre uma das músicas que compõem o estilo do fandango. O fandango é um ritmo musical aqui da nossa região. Essa aula de hoje só foi possível porque eu fui conversar com um mestre de fandango, que é um amigo pessoal, e eu gostaria de aproveitar o momento para fazer esse agradecimento. Então agradeço ao mestre Aurélio, do Grupo Mandiquera, que foi prontíssimo em atender o pedido de responder algumas dúvidas, tirar, algumas dúvidas e trazer alguns esclarecimentos sobre o fandango. E baseado nisso, a gente vai ter essa aula de hoje também, claro, fazendo nossa própria análise técnica de como se alcança um resultado que a gente deseja para executar essa música. Antes de falar da música que a gente vai de fato fazer análise, a gente precisa entender alguns elementos do fandango para poder compreender melhor o que essa música está querendo expressar, né? Então, primeiro a gente precisa entender o que é o fandango. O fandango é um estilo musical, um ritmo musical tradicional da região caiçara, né? Então, a região caiçara é tudo que está entre a Serra do Mar e o litoral, começando no Rio Grande do Sul e indo até um pedacinho de São Paulo. O fandango possui uma dança própria que pode ser feita em roda ou dançado em bailado, como se fosse numa dança de salão. Depende do estilo musical que está sendo tocado, porque o fandango tem suas subdivisões e hoje a gente vai entender um pouquinho melhor essas divisões e quando é um bailado ou quando é um batido. Uma curiosidade sobre o fandango é que antigamente ele servia como uma forma de pagamento quando se fazia um roçado ou quando se construía uma canoa, um barco. Os caiçaras costumavam fazer seu pagamento pelo trabalho com uma festa, o fandango. Mas o fandango tem o seu próprio estilo, o seu próprio ritmo musical e as músicas são geralmente chamadas de moda. Mas moda mesmo para os fandangueiros é quando a gente está falando do refrão de uma música. Então, assim, de modo geral, moda pode ser ou qualquer música do ritmo do fandango ou vai ser o refrão de alguma música específica. Então a gente vai entender um pouco como funciona essa subdivisão dos ritmos que compõem o estilo do fandango. Pode ser a primeira subdivisão, que a gente vai ver, é o bailado ou o batido. O bailado é uma dança de casal, como se fosse uma dança de salão mesmo, com vários casais na roda ali dançando. E esse bailado, ele pode ser ou uma chamarrita ou um dondom. Eu já vou explicar qual é a diferença de um e de outro, tá bom? Mas o bailado é para essa utilidade de se dançar em par. Já o batido é quando se faz o tamanqueado, de roda. E isso é uma coisa bem importante de se entender. Não é sapateado, porque o fandango não adota o sapato, dentro da sua vestimenta, mas sim o tamanco, a tamanca. Então se trata de tamanquear, é um tamanqueado, que se escuta, que se executa durante um batido. Geralmente, as modas costumam ser os bailados. Já o batido é chamado de marca, a marca do batido. E geralmente, quando é assim, é uma canção que conta uma história, que se segue continuamente. Quando se canta um batido, geralmente é um anu, andorinha, marinheiro, é uma música que conta uma história sequencial. E daí a gente precisa entender qual é a diferença, que eu falei ali atrás,
que geralmente um bailado se divide entre um dom-dom e uma chama-rita, né? Mas pode acontecer eventualmente de um batido também ser um dom-dom. Por quê? Porque a chama-rita costuma ser uma canção que é composta de versos não sequenciais, assim, que não tenha um refrão, né? São versos soltos que não necessariamente dialogam entre si. Já o dom-dom vai ser uma música com estrofe e refrão, e conta uma história, né? Conta uma situação que aconteceu e daí geralmente o dom-dom acaba também podendo ser um batido. No caso de hoje é isso que vai acontecer. A gente vai analisar e entender e trabalhar um pouquinho da moda, né? A música chamada marinheiro. Marinheiro é um batido e é um dom-dom. Então a gente já sabe que a gente vai ouvir o som das tamancas batendo e a gente já sabe que se trata de uma história contada entre refrão, né, a estrofe primeiro, na verdade, entre estrofe e refrão. A gente vai ouvir a música, mas antes eu gostaria de meio que declamar para vocês a letra, para que vocês possam compreender do que se trata. Eu também vou explicar um pouco qual é a situação, o que acontece, então pode ser que às vezes eu não faça tão exatamente a letra quando você for ver, analisar você, eu tire alguma coisinha, uma palavrinha ou outra ali, só porque eu não acho que vai ter necessidade de colocá-la nesse momento. E eu vou, às vezes, também interromper a leitura para falar alguma coisa que eu acho que seja interessante. Na verdade, isso eu vou fazer bastante, tá bom? Então, a gente já sabe que nós vamos encontrar um verso, um refrão, um verso e um refrão, beleza? Então, o verso diz assim: Ah, vou-me embora. Eu vou-me embora correr a costa do mar. Ah, marinheiro, me leva. Ah, se eu for vivo eu voltarei, se a morte não me matar. Ah, marinheiro, me leva. Marinheiro, me leva para o barco de guerra. Eu quero ver a Açucena, que é de cravo e canela. A Açucena é bonito e é lá de outra terra. Essa parte eu acho bem interessante porque está falando de Açucena. A Açucena é uma mulher, né? E aqui ele usa o adjetivo no masculino. Isso é proposital, porque na verdade não se tem muito apego a isso, né? A gente quando conversa entre si mesmo, a gente, quanto caiçara, não tem muito apego a isso, a gente consegue compreender bem. Então a gente fala, por exemplo, coisa bobo, né? Coisinha mais lindo, a gente consegue ir identificando através, né, do que se trata, o contexto. Então a gente é meio desapegado desse contexto e nessa moda a gente encontra isso, né? Essa alteração aí de gênero e na verdade eu acho é uma poesia lírica, assim, né? Eu acho muito bonita e tá falando na verdade é um pedido, né? Não sei se vocês conseguem perceber isso, mas é o pedido de um homem que foi embora para Portugal, né? Nesse caso eu sei que é disso que se trata, mas foi embora para qualquer lugar e sente falta do amor que ficou aqui no Brasil, que é a Açucena, né? Então assim é uma mulher daqui do Brasil e ele foi embora muito apaixonado por ela, então ele está querendo voltar para o Brasil e então ele implora para o marinheiro: me leva no teu barco de guerra que eu quero ver a Açucena, ela é de cravo e canela, a Açucena é bonito e ela é de outra terra, né, daqui. Continuando, pessoal. Tão longe do meu amor eu não posso falar com ela. Marinheiro, me leva. Né? E daí aqui se conclui então a primeira estrofe e o primeiro refrão. Agora vem a segunda estrofe e daí nós vamos ter novamente o refrão.
A segunda estrofe diz assim: ah, vamos dar a despedida, meu camarada e irmão. Ah, marinheiro, me leva. Quer dizer assim, né? Vamos dar adeus logo para esse lugar e vamos embora. E daí ele continua: ah, eu por vós darei a vida. Quer dizer assim, se você me levar, por você eu darei minha vida. Por outro, darei o não. Quer dizer assim, para qualquer outra pessoa eu não faria isso, mas por você que vai me levar de volta à Açucena, eu daria a minha vida. E daí ele continua: marinheiro, me leva para o barco de guerra, quero ver a Açucena que é de cravo e canela. A Açucena é bonito e é lá de outra terra. Tão longe do meu amor, não posso falar com ela. Marinheiro, me leva. Então, né, que poesia bonita! Eu acho uma riqueza muito grande que a gente tem no nosso litoral como fandango, e aqui a gente pode contemplar uma poesia muito bonita, um romance, né, que foi separado, seja por qual motivo for, né, e aqui também nós podemos daí identificar essa característica de refrão, estrofe, contando uma história, né? É um caos que está acontecendo, então nós temos aqui um belo de um batido. Agora, pessoal, coloquei até meu fone aqui, porque eu vou ouvir a música Marinheiro aqui no meu computador, mas eu também vou colocar para você ouvir aí. Então, presta atenção na música, presta atenção na letra. Eu já vou dar algumas atentadas para vocês prestarem atenção aí, que a gente vai também fazer uma análise musical do que vai acontecer. Então, prestem bastante atenção. A minha sugestão é que você já perceba o seguinte: primeiro é que existe divisão de vozes, então a gente já sabe que vai ter uma divisão por classificação vocal, como a gente viu na nossa aula passada. Vai ter uma voz mais aguda, que é quem canta a melodia, e uma voz um pouco mais grave, que é quem faz a segunda voz. A melodia vai funcionar assim: a estrofe é mais aguda, ela vai estar cantando, né, a voz vai estar cantando mais agudo, e quando chega no refrão, ela fica um pouco mais grave. Então a gente vai ter essa divisão melódica que é possível perceber. Então a gente vai ter um pouquinho mais agudo na estrofe, um pouquinho mais grave no refrão. Daí vem o primeiro batido. A música ela não começa com batido, o batido vai estar acompanhando a música o tempo todo, na verdade, mas o solo do batido só acontece depois da primeira apresentação da música. Então, assim, vai ter a apresentação falando: esse daqui é o dom que a gente quer apresentar, esse daqui é marinheiro. Então, canta a primeira estrofe, canta o primeiro refrão, e daí é que vem o solo do primeiro batido. E quando vai para a segunda estrofe, para o segundo refrão, o batido já passa até a fazer mais parte da melodia, assim, ela compõe mais, né, a estrutura musical do fandango, e daí termina com o outro solo do batido. E aí, vamos ouvir para ter certeza de que é isso que acontece? Eu vou dar um play aqui e você vai ouvir aí também, não se preocupe, tá bom? Eu vou ouvir aqui porque eu vou tentando fazer alguns sinais, dando algumas marcações do que vai estar acontecendo, e eu vou tentar não pausar, né? Depende aí da minha ânsia por querer falar sobre alguma coisa, mas eu vou tentar não pausar para a gente ouvir a música toda, mas eu vou fazendo alguns sinais aí que é para chamar a atenção de vocês sobre algum aspecto que eu acho que vai ser interessante. Beleza? Então, vou soltar o play. Tem o batido que está o tempo todo ali, está batendo, né? E a gente está ouvindo o instrumental já rolando. Uma pequena participação do batido já.
Legal, né, pessoal? Então, essa é a moda do marinheiro. A gente vai trabalhar com ela mais uma vez, a gente vai ouvi-la mais uma vez, mas antes eu quero falar de mais algumas coisas que a gente precisa considerar agora nessa segunda vez que a gente vai ouvir. Vocês conseguiram prestar atenção na questão da melodia? Que na estrofe a voz, né, a primeira voz fica mais aguda e na segunda estrofe, né, e no refrão a voz fica um pouco mais grave. A segunda voz vai acompanhar esse caminhar, né, por uma questão da harmonia ali, vai acompanhar isso, então vai ser também um pouco mais aguda e depois um pouco mais grave. E também é importante que a gente comece a observar alguns aspectos técnicos. Não que a gente vá buscar exatamente a mesma estética, porque o nosso propósito é compreender um pouco sobre questões técnicas e tudo mais e como a gente pode fazer a execução disso, por exemplo, numa apresentação em conjunto com muitas pessoas, sem que se deforme a qualidade do som. A gente precisa, então, de certa forma, timbrar esse som, né? Construir um timbre similar entre todos os que forem cantar. E para isso é preciso respeitar alguns aspectos de técnica para que todo mundo caminhe igual e assim chegue pelo menos próximos do mesmo resultado. Uma característica bem marcante que você vai perceber agora, que você vai ouvir pensando nos aspectos técnicos, é assim, a respiração é permanente, é a respiração que a gente vai adotar, é a que a gente já estuda mesmo, mas você vai perceber que é uma grande massa de TA trabalhando, o som tem muito brilho, então ele está bem na máscara. Em alguns momentos, a voz se encaixa com tanto metal que chega a soar bastante nasal e não tem muito espaço, né? O som é um som meio fechado, né? Não o som é fechado, mas o espaço é um pouco fechado, que faz com que o som vá mais direcionado, assim, né? Com mais precisão, com mais ponta. Uma outra característica interessante é que para o som ter esse som mais metálico, é necessário que a gente tenha aquele enrijecimento mais firme, assim, para que a estética seja com esse som com uma vibração mais acelerada, principalmente nos harmônicos. Então não vai ter tanto a ver com a prega vocal, mas com as ressonâncias que a gente pode adotar. Tá bom? Eu não vou falar muito mais sobre isso, porque eu quero que, na verdade, na nossa monitoria de sexta-feira, a gente trabalhe um pouco com essa música, entendendo essas questões estéticas no coletivo, beleza? Vamos ouvir novamente, então, e eu quero que você comece a fazer suas anotações aí de como você vê os aspectos da técnica vocal na música marinheiro. Eu vou fazer minhas anotações também, e daí a gente confere na monitoria de sexta-feira se as nossas anotações combinam, beleza? Eu vou soltar de novo, tá bom? E prometo que vou falar menos. Foco é voz agora, tá bom, pessoal? O agudo, tem uma marca bem grande de teatro, é sério, é um som bem denso. Aspecto de ressonância e registro. Ai, vamos dar adeus.
Lindo, né? Conseguiram entender? Eu não vou deixar até o final agora, porque a gente já entendeu como funciona a questão vocal, né? E é a questão vocal que mais interessa para a gente nesse momento. Então eu quero que vocês façam agora a percepção, anotando aí o que vocês entenderam dessa estética vocal. Beleza? Não estamos falando da música, tá? A música a gente já viu antes. Agora é falando de voz mesmo. Quais são os aspectos da voz que nós ouvimos? Essa voz que a gente ouviu é o próprio Mestre Aurélio cantando. E eu tenho quase certeza que quem está fazendo a segunda voz é o Mestre Zeca. Então, pessoal, hoje a gente vai ficando por aqui. A gente conseguiu fazer uma análise, mesmo que um pouco rápida, sobre uma música que faz parte da nossa história, né? E que, na verdade, não faz parte de uma história do passado. É a nossa história atual. O fandango está acontecendo, né? Então é muito importante que a gente entenda esse elemento e eu acho que é mais importante ainda que a gente comece a analisar a estética vocal desses elementos do fandango para que, quem sabe, a gente também possa participar dessa grande festa que é a nossa cultura tradicional caiçara, né? Então, nós estamos ficando por aqui. Não esqueça da nossa monitoria, quarta-feira, 15 horas no Facebook, lá no grupo do Facebook, e na sexta-feira, também às 15 horas, no Google Meet. Beleza, pessoal? O compromisso dessa semana é que você escute mais vezes essa música, que você faça bastante anotações e construa em si aquele processo de técnica que se assemelhe àquela estética que a gente ouviu agora há pouco, tá bom? Esse é o desafio dessa semana. Então, pessoal, por hoje é só e a gente vai ficando por aqui. É nóis!